Quero passar para Cuba, que é outra situação em que Donald Trump está atendendo ao que considera uma base eleitoral essencial. A administração de Donald Trump se apoia em uma base de apoio sionista e ele precisa do sul da Flórida. Marco Rubio é basicamente seu secretário de Estado, diretor do Conselho de Segurança Nacional. Acho que ele também está à frente da USAID. Ele controla mais cargos relacionados à segurança nacional e à política internacional do que Henry Kissinger. Ele é realmente a força motriz por trás da administração Trump neste momento. E quem é Marco Rubio? Marco Rubio é filho do sul da Flórida, o rosto e a voz da máfia de Miami que deseja uma mudança de regime em Cuba e fará qualquer coisa, incluindo deixar milhões de cubanos morrerem de fome, fabricar uma fome, para conseguir isso. Porque, quando estavam no poder em Cuba, sob Fulgêncio Batista e sua ditadura apoiada pela máfia e por corporações dos Estados Unidos, eles tinham alguma consideração pela vida dos cubanos pobres. Não. A maioria pobre dos cubanos era essencialmente serva deles, e eles especialmente desprezavam os afro-cubanos. Então agora estão no comando com Marco Rubio, e Trump acredita que precisa da Flórida para vencer. Portanto, esta é uma política da Flórida, uma política de homem da Flórida. A política foi muito bem descrita por Donald Trump a bordo do Air Force One ontem, em uma conversa com a imprensa. Esse comentário de Trump poderia um dia ser usado como prova no TPI, já que Donald Trump reconhece abertamente que está impondo, em suas próprias palavras, uma ameaça humanitária para forçar uma mudança de regime em Cuba. Ouça o que Trump disse. Você está alertando Cuba para fazer um acordo. Como seria esse acordo? O que você quer que eles façam? Cuba, neste momento, é uma nação fracassada. Eles nem têm combustível de aviação para os aviões decolarem. As pistas estão congestionadas. Estamos conversando com Cuba agora. Marco Rubio está conversando com Cuba agora. E eles definitivamente deveriam fazer um acordo, porque é uma ameaça humanitária. Temos muitos grandes cubano-americanos, e eles vão ficar muito felizes quando puderem voltar, cumprimentar seus parentes e fazer coisas que não puderam fazer por muito tempo. Estou muito interessado nas pessoas daqui que foram tão maltratadas por Castro e pelas autoridades cubanas. Foram tratadas de forma horrível. Então veremos como tudo vai se desenrolar. Mas Cuba e nós estamos conversando. Enquanto isso, há um embargo, não há petróleo, não há dinheiro, não há nada. Se um acordo não for feito, você consideraria uma operação como a da Venezuela? Eu não quero responder a isso. Por que eu responderia a isso se eu fosse? Então há um embargo, não há petróleo, nem dinheiro, nem nada, e ele está se vangloriando disso. Esses são os ingredientes para a fome. São palavras genocidas que me lembram o que o ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, disse depois de 7 de outubro: sem comida, sem combustível. Esses são animais humanos. Ou aquele memorando do Departamento de Estado de o quê? Tipo 1960, quando disseram que nosso objetivo deveria ser aumentar a fome e o desespero, para eliminar o apoio interno ao governo em Cuba e provocar uma mudança de regime. E essa tem sido a política há mais de 60 anos, e Trump só está intensificando isso. Veja, há tantas coisas cínicas nessa única declaração. Falamos sobre como as pessoas deveriam poder ir visitar seus parentes, algo que já deveriam ter podido fazer há muito tempo. Foi ele quem cancelou a política de Obama, em que Obama havia aliviado um pouco o embargo para facilitar as coisas para Cuba, em parte para que as pessoas em Cuba pudessem visitar suas famílias. E ele tornou isso mais difícil, praticamente impossível para muitos cubanos voltarem e visitarem suas famílias. Então é ele, se quisesse ajudar as pessoas a visitarem suas famílias, quem poderia reverter suas próprias políticas. Claro que não vai fazer isso, porque a política tem como objetivo fazer o povo em Cuba sofrer para que pressione por uma mudança de regime. Sim.
Ele também reconhece abertamente que está fazendo isso pelas boas pessoas que sofreram tanto sob o regime de Castro. Carlos Giménez, esse líder fascista, um representante do sul da Flórida, que está impulsionando essa política. Quero dizer, Trump está dizendo abertamente que está fazendo isso por eles. Ele não faz segredo sobre o motivo de estar fazendo isso. Não há outra razão para fazê-lo. E os cubano-americanos podem ir a Cuba. Há voos saindo de Miami todos os dias. Muitos deles vão até lá, levam presentes e doações e ajudam seus parentes. Então isso é uma completa mentira. Nesse ponto, outro ponto sobre os comentários de Trump, ele disse: estamos conversando com Cuba. Eu não sei se esse é o caso. Talvez tenha havido uma nova abertura diplomática. O Dropsite informou que Marco Rubio está bloqueando qualquer discussão com o governo cubano. Tenho conversado com autoridades cubanas sobre isso e perguntado se há alguma abertura diplomática, e eles têm sido enfáticos ao dizer que não há negociações. Eles estão ansiosos para conversar. A linha vermelha deles é a soberania e a independência, mas estão dispostos a dialogar e negociar com os Estados Unidos. Mas, pelo que sei, Trump na verdade não está conversando com eles. E a situação em Cuba é grave. Este é um porta-voz de direitos humanos da ONU, falando sobre a crise humanitária que Trump está fabricando em Cuba para provocar uma mudança de regime. Estamos extremamente preocupados com o agravamento da crise socioeconômica em Cuba, em meio ao embargo financeiro e comercial que já dura décadas, aos eventos climáticos extremos e às recentes medidas dos Estados Unidos que restringem o envio de petróleo. Isso tem causado um impacto cada vez mais grave sobre os direitos humanos do povo cubano. Dada a dependência dos sistemas de saúde, a alimentação e abastecimento em relação aos combustíveis fósseis importados, atual escassez de petróleo e a disponibilidade de serviços essenciais bate-beiras. Unidades de terapia intensiva e salas de emergência estão comprometidas, assim como a produção, entrega e armazenamento de vacinas, hemoderivados e outros medicamentos sensíveis à temperatura. Em Cuba, mais de 80% dos equipamentos de bombeamento de água dependem de eletricidade, e os cortes de energia estão prejudicando o acesso à água potável, ao saneamento e à higiene. A escassez de combustível interrompeu o sistema de racionamento e a cesta básica regulamentada, afetando as redes de proteção social, a alimentação escolar, as casas de maternidade e os lares de idosos, com os grupos mais vulneráveis sendo desproporcionalmente impactados. Sinceramente, fico impressionado que Cuba tenha resistido por tanto tempo, considerando tudo a que foi submetida por mais de 6 décadas. É realmente incrível. E imagine a engenhosidade e a resiliência necessárias para que essa pequena ilha, a apenas 90 milhas da Flórida, sobreviva por tanto tempo sob ataque do governo mais poderoso do mundo. Um governo que usou tantos meios além do embargo para tentar destruí-la, incluindo planos de terrorismo e ataques químicos à agricultura. Isso remonta a muitos anos. Guerra biológica. É realmente impressionante para mim. E enquanto isso, vejo o impacto ao redor do mundo agora. Porque o que Trump está fazendo? Ele está forçando governos como o da Guatemala a expulsar centenas de médicos cubanos que estavam lá prestando serviços de saúde e apoiando o sistema médico. Vários países tiveram que expulsar médicos. Alguns deles, como acredito a Guiana, estão trabalhando em seus próprios acordos para pagar para que eles permaneçam no país. Isso é basicamente Cuba doando médicos para salvar vidas em outros países. Posso dizer que uma vez fui tratado por um médico na Nicarágua, que foi formado em Cuba, teve uma educação gratuita na faculdade de medicina e eu levei pontos de graça. Isso teria custado, sei lá, centenas de dólares nos Estados Unidos, porque a Nicarágua emula o sistema médico cubano, onde pode. E sim, eles estão travando uma guerra contra Cuba em todas as frentes. E os médicos de Cuba, suas brigadas médicas, são um alvo importante, porque o Império dos Estados Unidos os vê como poder brando.
Conversei com alguns amigos em Cuba, um em Havana e outro que atravessou o país, acho que até Santiago, no leste. A situação lá está muito mais grave agora. Antes, havia conexões aéreas entre 5 cidades de Cuba, mas essas foram, ou em breve serão, interrompidas. O transporte terrestre foi reduzido a um fio por causa da crise do petróleo, ou melhor, do embargo ao petróleo. Ainda há gás de cozinha em Havana e as coisas estão funcionando de forma semi-normal. Cuba está recorrendo a geradores de energia solar. O país consegue produzir cerca de 1 gigawatt de energia, o que é bastante. Eles querem chegar a 2, mas isso é suficiente apenas para abastecer talvez 30 ou 40% de seus geradores. Há relatos de que as taxas de mortalidade por câncer infantil aumentaram em cerca de 20% e de dificuldades para manter bebês em incubadoras e hospitais funcionando em geral. Um amigo me disse que há fome generalizada, mas as pessoas estão demonstrando uma enorme resiliência. Um dos meus amigos me enviou uma mensagem que recebeu de um veterano da Guerra de Cuba em Angola, onde lutaram contra a África do Sul do Apartheid. Alguém que é controlador de tráfego aéreo e agora está cozinhando sua comida em casa com lenha, porque simplesmente não há gás de cozinha para algumas pessoas. Isso não é um fracasso do comunismo ou do socialismo, é um sucesso do capitalismo sob Trump, empurrando as pessoas para a fome. E realmente não há indignação proporcional nos Estados Unidos. Vejo muitos meios de comunicação, inclusive alguns liberais imperialistas, como o El País, mas se staggeram quanto em Cuba. Vejo os meios de comunicação tradicionais apresentando isso como Cuba é forçada a cancelar seu festival de charutos. Eles têm que cancelar esse festival luxuoso, em vez de dizer que Cuba está, na verdade, tendo que reduzir os serviços médicos para a população. E a fome está no horizonte. Este é um crime titânico. E as pessoas dentro de Cuba estão começando a chamá-lo de Gaza sem bombas. É isso que estamos vendo. Gaza sem bombas. E deveria haver o mesmo tipo de indignação, protesto e resistência que o genocídio em Gaza gerou em nossas cidades e em nossa sociedade aqui. Mas não há. Então quero chamar a atenção de todos. Estamos testemunhando um crime histórico se desenrolar em nome da mudança de regime a apenas 90 milhas da Flórida. Max, você mencionou Angola. E eu queria recomendar algo para quem quer entender por que há tanta hostilidade em relação a Cuba em Washington. Não é apenas por causa do lobby cubano-americano. Também existe esse ódio a Cuba porque ela enfrentou o imperialismo ao redor do mundo, especialmente na África. Há um ótimo livro sobre isso que eu tenho aqui chamado Conflicting Missions, de Piero Iglesias, e eu entrevistei o autor alguns anos atrás no The Grey Zone. Step no nosso canal do YouTube. Se você ainda consegue navegar pelo YouTube, está bem mais difícil de usar agora, pode encontrar isso se procurar por Grey Zone e Cuba. E Washington não esquece. Simplesmente não esquece. Tipo, não esquece que o Irã derrubou um ditador apoiado pelos Estados Unidos e houve a crise dos reféns. Então, sabe, o Irã, tantas décadas depois, precisa passar por uma mudança de regime. E é a mesma coisa com Cuba. Washington não esquece quem a desafia. E, portanto, aos olhos de Washington, o povo, como Trump deixou claro, tem que sofrer. Se pudermos derrubar o governo deles, deveríamos, republicar aquela entrevista, porque acho que é realmente importante. E, novamente, quero dizer, isso simplesmente não está recebendo a atenção que merece. Isso está acontecendo, em parte, por causa do sequestro de Nicolás Maduro, que era um defensor ferrenho da Revolução Cubana. As exportações de petróleo da Venezuela para Cuba foram interrompidas. O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, esteve na Venezuela para negociar acordos e pressionar por, entre aspas, reformas neoliberais,
na estrutura econômica da Venezuela, a fim de atrair as empresas americanas de volta. Mas uma das principais exigências impostas à Venezuela, sob a mira de uma arma, é nada mais de exportações de petróleo para Cuba. E todos os outros países foram avisados de que os Estados Unidos imporão tarifas de 100% se exportarem petróleo para Cuba. Apenas imagine. Considere as implicações desse tipo de política no futuro. Os Estados Unidos poderiam impor tarifas de 100% se um país comercializasse com outro, onde os Estados Unidos buscam uma mudança de regime. Isso seria usado para perturbar as relações bilaterais. Esse é o mundo para o qual Marco Rubio anunciou que está se movendo em Munique. Acho que deixamos de cobrir o discurso dele, que, na minha opinião, será lembrado como um dos mais importantes do governo Trump. Ele sinaliza uma nova era, não apenas para os republicanos, mas acredito que os democratas também serão seduzidos pelo poder que Trump lhes concedeu de derrubar qualquer governo por qualquer meio, incluindo a política tarifária, que agora está substituindo as sanções como o método preferido da guerra financeira dos Estados Unidos. of U.S. financial warfare.